programa Sim Comércio TV de hoje, nós vamos conversar com Sérgio Battistelli, coordenador de planejamento do SESC São Paulo. Fique com a gente. No programa Sim Comércio TV de hoje, nós estamos recebendo Sérgio Battistelli, coordenador de planejamento do SESC São Paulo. Sérgio, um prazer estar recebendo você aqui no Sim Comércio TV, um programa que foi criado com o intuito de trazer informação para os nossos associados e contribuintes. Nós fizemos uma visita recentemente à unidade do SESC, né? Então a gente gostaria de saber como estão as obras, previsão, o que você tem de novidade para trazer para os nossos telespectadores. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui contigo, Edson. Primeiro, parabéns aí pela ação efetiva e, diria, contundente do sindicato. Para nós do SESC, essa eficiência, essa eficácia é muito importante, porque todo o nosso resultado depende de uma participação efetiva do empresariado do comércio. Toda a nossa arrecadação ela é feita através do comerciante. 1,5% sobre a folha de pagamento de todos os funcionários do comércio, serviços, vai para o governo federal, o governo repassa para o SESC, e é o dinheiro que o SESC tem para desenvolver suas atividades, construir suas unidades, como é o caso do SESC Jundiaí. É uma obra, todas as obras do SESC, você estava falando de prazos, né? Lógico que a gente tem sempre que se preocupar com prazos, e no fundo a gente se preocupa com dois prazos. Primeiro, de um bom projeto, de uma execução perfeita desse projeto, que às vezes a impressão que dá que a demora da finalização é falta de cuidado. E a gente pensa no tempo pós-construção, tempo de utilização. Então a gente faz uma obra para durar 30 anos. Às vezes um ano a mais, um ano a menos de obra, não significa muito em função do tempo, da previsão, da durabilidade e do conforto que a gente quer dar para o usuário, para os comerciários, trabalhadores do comércio, para a comunidade de uma forma geral. Começa primeiro com a vontade da comunidade em querer um SESC, é o primeiro contato. A partir desse momento, estabelecido esse primeiro contato, a gente vai escolher um local que seja adequado para a comunidade e para o SESC, né? Esse local, ele é fundamental, a escolha, em função da proposta de trabalho do SESC. Quer dizer, é um espaço que ele precisa ser acessível ao trabalhador. Não podemos construir elefantes brancos. É ruim para o SESC e ruim para a comunidade. Então nós queremos espaços que estejam ao alcance, com transporte coletivo, com acesso fácil, para o trabalhador e a família ter acesso a esses espaços, né? Então a gente trabalha muito, tem um cuidado muito grande na elaboração dos espaços, do ginásio. Hoje não se concebe mais um ginásio só para jogar futebol. É um dos maiores espaços, se tem shows, tem espetáculos, etc. Então a gente está dotando os espaços, que é o caso aqui de Jundiaí, com toda a infraestrutura elétrica, de cenotecnia, etc. e tal, para você ter grandes espetáculos também, além do teatro, né? A parte de salas de atividade física, então isso demanda um estudo muito longo, mais 1 ano e meio, 2 anos de desenvolvimento do projeto. Projeto pronto, aprovado, você faz uma licitação e começa as obras. Normalmente, a projeção é de entre 3 e 4 anos para a execução da obra, se tudo correr dentro do previsto. É lógico que no final da obra você sempre tem ajustes. Vou dar um exemplo, odontologia. A evolução tecnológica é muito grande
Em 4 anos você tem equipamentos muito mais modernos que te dão um conforto maior, então você tem que rever o projeto. É lógico que chega um determinado momento, Edson, que você tem que falar, é isso daqui, ponto. É o que tem tem que para parar, hoje. tem que falar. Então a gente tem um time, aqui chegou no final. Então hoje a gente tem todos os projetos envolvidos, com alguns ajustes muito simples. A área de tecnologia, né? Hoje, conexões, internet, etc. Então, uma evolução muito grande, ligados à arte também. Então, você tem que pontuar esse tipo de coisa. Então, esse cuidado, você ganha no tempo de utilização do espaço. Então, não é que a gente demora muito para construir. É um cuidado a mais que você tem para realmente ser uma obra aproveitável, que vai perdurar muito mais. Então, o piso, por que coloca um piso bom? Porque a frequência é muito grande. Não adianta você colocar um piso de segunda categoria, porque um ano depois você precisa fazer reforma. Então, esse cuidado. Cuidado em relação aos espaços, quer dizer, arquitetura. Ela tem que ser uma arquitetura transparente e provocativa. Porque o número de atividades que a gente desenvolve é muito grande. Tem esporte, tem cultura, tem atividades artísticas, tem odontologia, tem comedoria, etc. e tal. Sou um jogador de futebol, como fui, e gosto de bater minha bola. Futebol de salão. Passo com o meu saco de bola e vou direto para o ginásio. A arquitetura tem que me mostrar que tem uma exposição que eu posso trazer meu filho. Tem que ser visível. Tem que ver um show que está acontecendo que pode me interessar. Então, essa transparência da arquitetura é um fator muito importante, né? Então, tudo isso é discutido com o arquiteto, etc. e tal. E a gente prevê, voltando à sua pergunta, né, a inauguração aqui de Jundiaí para o primeiro semestre de 2014. Espero que todos esse caminho já esteja percorrido e a população de Jundiaí possa usufruir desse trabalho do SESC. A gente está numa expectativa muito grande também. Todos acabamos de inaugurar, nos últimos 2 anos, inauguramos o SESC Belenzinho, lá em São Paulo, o SESC Bom Retiro, em São Paulo, o SESC Santo Amaro, em São Paulo, e SESC Sorocaba. Isso. Jundiaí é a bola da vez, eu diria. Muito bem. Felizes nós, né, que estamos aqui em Jundiaí. Vamos ser contemplados com uma obra, aproximadamente 47 milhões? Pouco mais, por volta de 80 milhões. 80 milhões? São 23 mil metros quadrados, e aí é só... Então, Jundiaí ganha um complexo, e muita gente se pergunta, né, que benefício eu vou ganhar, muitos empresários, que benefício eu vou ter? Olha, eu acho que um dos principais benefícios, sem dúvida nenhuma, é que se você tem um colaborador, um funcionário, que tem opção de lazer, de cultura, de esporte, de entretenimento para a família, né, ele pode trabalhar muito mais feliz, muito mais sossegado e, obviamente, ele se doando mais, quem ganha mais é o próprio comércio. Sem dúvida nenhuma. É importante essa questão do tempo livre. E nós do SESC acreditamos muito na ação cultural, na ação educativa, de todas as atividades. Porque você tem, a maioria, a gente que trabalha mesmo, nem sempre desenvolve um trabalho que gostaria de desenvolver. E acaba sendo um meio de subsistência, né? Isso gera conflitos e, às vezes, uma impossibilidade de um desenvolvimento maior, de colocar. E a gente acredita que o tempo livre, ele faz as pessoas, desde que esteja conectado com o desenvolvimento de atividades de qualidade, que envolvam uma ação cultural, a busca de um equilíbrio físico, elas provocam uma ação interna de desenvolvimento do indivíduo. Ele passa a ver o cotidiano de uma forma diferente. Então, essa contribuição do empresariado é extremamente significativa e seria interessante, assim, a gente sempre convida para olharem de uma forma mais precisa, visitando as unidades, indo para as unidades do SESC e acompanhando aquilo que eles provocam, né? De que forma que o dinheiro, a contribuição deles está sendo aplicada. Né? Qual que é a reação da população diante disso? Quer dizer, é um ganho imenso.
Eu estava, hoje, por exemplo, a gente estava comentando amanhã a diferença do presídio e de uma obra social ou de uma obra de um centro cultural como o do SESC. Um é agregador e o outro, ele repele. Sim. Né? Ninguém quer presídio na cidade, não. Todo mundo quer. Por quê? Quer dizer, qual que é a preocupação hoje? O problema não é o tempo de escola, o problema é o tempo fora da escola, né? Que fica na rua ou fica na televisão, etc. Então, na medida que você tem atividades que tem uma ação educativa, você forma o cidadão, você trabalha com a qualidade da formação do cidadão, não no sentido assim de acúmulo de conhecimento, mas de formação de personalidade, de busca de um gosto, de uma procura de algo assim voltado para o interior, para o desenvolvimento, seja na área artística ou física mesmo. Então essa contribuição do empresariado, essa grande ideia, né, que surgiu em 46, que é um grupo de loucos, vamos dizer assim, bem intencionados, de empresários, propuseram para o governo a criação das 4 entidades base, né, que é o SESC, SENAC, SESI e SENAI, Indústria e Comércio. O SENAC, na área de formação de mão de obra, qualificação de mão de obra para o comércio, o SENAI, formação de mão de obra para a indústria, o SESI com a qualidade de vida e o SESC com o desenvolvimento da qualidade de vida também. Então, isso gerou uma ação em nível de Brasil impressionante. Hoje, para você ter uma ideia, semana passada, de domingo até ontem, passaram pelas unidades do SESC em São Paulo 600 mil pessoas. Né? Então, é um volume assim grande. Agora, as pessoas vão... Eu estive no SESC Pompeia, no domingo, e no SESC Pinheiros, no sábado, lá em São Paulo. Uma atividade no SESC Pinheiros chamada Bloco Bebê. É impressionante a falta de espaços que tem para pais e mães com filhos até 4 anos. Se for verificar na cidade, são pouquíssimos pontos onde o pai e a mãe podem interagir com o bebê ou com a criança de 3, 4 anos, um espaço adequado. Então, tudo isso são questões voltadas para o cotidiano que a gente tenta trabalhar de uma forma que acrescente alguma coisa para o cidadão, para a qualidade de vida dele, para o crescimento dele pessoal. Então, é uma contribuição assim imensa, essa ideia genial que tiveram em 46 e continua agora com todo o vigor, e eu acho que é uma contribuição assim ímpar. Isso é muito importante para os empresários, para os lojistas, principalmente aí do comércio varejista, saber, né, para onde é destinado parte daquela contribuição que 2 ou 3 vezes por ano vocês podem estar recebendo, nós podemos estar recebendo nos nossos estabelecimentos. Nós vamos para um breve intervalo, fique com a gente, voltamos em seguida. O Senac Jundiaí está com as inscrições abertas para os cursos de pós-graduação e esse ano com 2 novos títulos, né, Cláudia? Exatamente. Então, nós atuamos com pós desde 2010, né? Começamos com 2 títulos. Praticamente, nós trazemos 2 novos títulos em média aí por ano. E neste ano, nós estamos com Administração e Organização de Eventos e Engenharia de Segurança do Trabalho. Como eles funcionam? Quais são os horários? Bom, então as inscrições elas estão abertas até o dia 28 de fevereiro para que as pessoas possam fazer o processo seletivo. As aulas começam agora na primeira quinzena de março, né? A Administração e Organização de Eventos, nós temos as segundas e quartas no período da noite, Engenharia de Segurança do Trabalho, as terças e quintas à noite, e os 4 outros títulos, que são Controladoria e Finanças, Gerenciamento de Projetos Práticas do PMI, Gestão Integrada e Gestão e Governança da Tecnologia da Informação, aos sábados durante todo o dia.
Quer dizer, dá para todo mundo se encaixar, né? Dá para todo mundo. Então, a gente ainda tem algumas vagas, a gente já está praticamente com todas as turmas fechadas, mas ainda há possibilidade para que as pessoas possam fazer aí um investimento aí na sua atualização profissional e acadêmica. Claro que sempre vale a pena. E para os associados da CDL e o Sim Comércio, tem um desconto especial. 20% para os associados da CDL, Sindicato do Comércio. Outras informações eles ligam no Senac e conseguem obter. Isso, 3395-2300 ou então pelo nosso site www.sp.senac.br. Estamos de volta com o Sérgio Battistelli. Sérgio, continuando aqui a nossa conversa, quais são os serviços que o SESC vai oferecer à população de Jundiaí e região? O SESC é uma entidade educativa. Ela se propõe a ocupar o tempo livre das pessoas, dos trabalhadores, com atividades que gerem ou que provoquem um desenvolvimento e a melhoria, lógico, consequentemente melhoria da qualidade de vida. Para isso, falávamos pouco atrás dos espaços físicos onde o SESC desenvolve essas atividades. Quais são? Então nós temos 2 blocos importantes. O primeiro na área física desportiva, que são atividades de ginástica, de dança, de expressão, de yoga, de lutas, de natação, de hidroginástica, né, todas essas questões. Temos um trabalho voltado ainda para o corpo, que é a área de alimentação, e que é um programa de consumo de alimentos e, ao mesmo tempo, um programa de educação alimentar. Temos um trabalho também voltado para tratamento dentário, que é um trabalho preventivo e curativo. Temos hoje aproximadamente 230 consultórios. É um volume grande. E isso na área física. Qual que é o intuito dessas atividades? Eu estava falando, educação. Toda a educação ela é transversal. Tem que perpassar, tem que ser o ponto fundamental da nossa ação. Então, isso é a busca de um equilíbrio físico. Não propomos fazer ginástica para ficar forte, musculoso, etc. Certo. Pode até ficar, mas desde que tenha uma saúde, um equilíbrio corporal. Vale lembrar que a comida é toda balanceada também. Você não vai ao SESC para comer, às vezes, o que você está pensando que possa encontrar num restaurante comum. É toda uma comida balanceada, né? Com nutricionistas. Isso, temos nutricionistas que preparam todo o cardápio, a compra dos gêneros, tem uma seleção muito grande. Um cuidado especial, porque você não educa se você não oferece algo que possibilite essa forma de educar. Então, toda a educação é transversal. Isso para o equilíbrio do corpo. Temos uma outra forma de ação que eu falo que é para a cabeça, né, para o equilíbrio da cabeça, que são as atividades ligadas às artes, ligadas à expressão artística de uma forma geral, com música, teatro, artes plásticas, bibliotecas, leituras, apresentações, conferências, seminários, etc. e tal, que possibilitam tudo isso. E a convivência, principalmente, das pessoas. Hoje é uma questão, pontos de encontro das pessoas. As unidades do SESC fornecem essa possibilidade das pessoas se encontrarem, etc. Não só se encontrarem, mas poderem conviver com a família, poderem desenvolver uma atividade, ou fazer uma ginástica, ou ver uma peça de teatro, ou participar de uma grande exposição,
né? Junto com a família, desenvolver junto com a família, conviver com a família. Então, esses espaços são muito importantes para isso. E falando em família, quem são as pessoas que podem participar? Somente funcionários do comércio, um usuário? Quem são? Professores? A gente começa pela arquitetura. Todas as unidades do SESC, elas têm as portas abertas, e uma das primeiras coisas que a gente conversa com o arquiteto é que seja um projeto que convide as pessoas a entrarem. Então, logicamente, que é aberto para a comunidade. O SESC, foi criado e é mantido pelo empresariado do comércio, como falávamos anteriormente. Então, é lógico que nós temos o público preferencial, que é o trabalhador do comércio e serviços. Esse é o nosso público-alvo. E é lógico também que as portas estão abertas para toda a comunidade. Então, toda a comunidade pode participar das atividades do SESC. Temos, por exemplo, a odontologia, que, em função da demanda, que é um programa que a gente só atende ao comerciário, né? Mas existe uma forma muito clara e objetiva de participação, lógico, em condições um pouco diferentes da nossa clientela preferencial, mas que as portas estão abertas para a comunidade já. Exposições, teatro, comida, cinema, parte esportiva, etc. e tal, né? Então, tudo isso está aberto para a comunidade. Então, todas as pessoas podem entrar. As portas estão abertas. Se associar, né? Podem entrar. Associar a gente, quem de fato associado é o trabalhador do comércio e serviços. Isso. Então, e isso é importante, né? A gente está explicando que o sócio é o trabalhador do comércio, o usuário, né? Então é aquele que pode usufruir de algumas atividades. Praticamente todas, viu? Porque as portas estão abertas. Exposições são abertas para a comunidade. Todas as portas estão abertas. A parte esportiva, né? E é difícil também, às vezes a gente fica pensando que só o trabalhador do comércio pode. Tem a família, né? Tem a família, que são dependentes dele. Então, um trabalhador do comércio, às vezes, gera, em média, 4, 5 matriculados. Um é da indústria, outro é funcionário público. Então, às vezes, é muito restrito falar assim. Se não houvesse o dependente, seria uma questão, digamos assim, meio complicada. Mas o dependente se agrega pessoas de todas as outras categorias. Se formos então, falar... a gente fala de 40 mil funcionários do comércio, você pode pensar em 120, 150. Você tem praticamente 80% da população que pode ser matriculada no SESC em função da dependência, né? Então não dá para a gente falar assim, é só o trabalhador do comércio. Verdade. Não. Tem verdade. Essa questão. E como funciona a rede SESC? Ou seja, os associados que forem daqui de Jundiaí, eles podem usufruir de todas as entidades de São Paulo ou até de fora do estado? Não só podem, como devem, né? Eles têm a carteirinha que a gente chama do SESC, é um passaporte que dá direito a frequentar qualquer unidade do estado de São Paulo, lógico que desde que haja disponibilidade, porque tem determinadas atividades que a demanda é muito grande e a gente não consegue atender. Né? Mas ela tem validade nacional, pode frequentar qualquer unidade do Brasil inteiro e dentro do estado de São Paulo perfeitamente. Temos 32 unidades no estado, 16 na capital e 16 no interior que podem ser visitadas. E hoje, com o transporte, com essa malha rodoviária, não tem nenhuma unidade a menos de 1 hora, né, de transporte. Então, todas as portas estão abertas. O que precisa para a matrícula? É procurar uma unidade do SESC, uma foto 3x4, um comprovante da carteira profissional, né, e um comprovante de renda. Efetua a matrícula, vale por 1 ano e dá direito a todas as atividades. Se quiser frequentar a piscina, faz um exame médico, válido por 3 meses, e frequenta qualquer piscina do SESC. Uma matrícula valida toda a família? Não. Cada membro da família tem uma matrícula. Ok. Tem uma, você tem que levar. Estudantes, dependentes, até 24 anos, estudantes, pode fazer
estudantes até 24 anos podem entrar como dependentes, não estudantes até 21 anos. Pai e mãe é dependente? Dependentes. Como dependentes. Muito bem. Para se associar aqui em Jundiaí, um prazo antes da inauguração do SESC, já se começa esse trabalho? Nós vamos ter a possibilidade de informar a todos? Sim. Normalmente, uns 6 meses antes, a gente já começa todo um trabalho. A gente já desenvolve um trabalho em parceria com a Prefeitura e as entidades aqui da cidade, através do SESC Campinas. E é lógico que agora, a partir do segundo semestre, a gente intensifica essas ações, já prevendo a instalação da unidade e, com certeza, já prevendo o início mais intenso de matrícula dos trabalhadores aqui do comércio e dependentes. Sérgio, quero agradecer você, a sua presença. Eu sei do seu compromisso, dos seus compromissos, né? Todo o Estado, a responsabilidade que você tem, a satisfação que nós aqui do Sim Comércio TV estarmos recebendo você. Foi muito esclarecedor. Agradecer a todos os nossos telespectadores e colocar aqui a palavra, então, para você encerrar e deixar realmente o nosso muito obrigado. Ok. Muito obrigado, Edson. Obrigado a todos. E fica o convite para quem não conhece o SESC, visitar uma unidade do SESC. São Paulo, nós temos 16 unidades. SESC Pompeia, Pinheiros, o Belenzinho, recém-inaugurado agora, Bom Retiro, Santo Amaro, são unidades assim de uma vitalidade muito grande. Temos Campinas aqui, que é a mais próxima de Jundiaí, e esperamos que realmente nesse período do ano que vem, janeiro do ano que vem, estaremos ultimando o término da unidade de Jundiaí, para vocês poderem ficar mais próximos de uma unidade do SESC ou ter uma unidade do SESC mais próxima do quintal de vocês. Muito obrigado a todos, obrigado, Edson, pela oportunidade. Estamos à disposição para atendê-los. Muito obrigado. Vale lembrar, viu? Inclusive, há o SESC Campinas, né, sob a gerência do nosso amigo Evandro. Eu acho que vale conhecer, nós todos aqui de Jundiaí, região, que vamos em breve ter a nossa unidade, vale conhecer a unidade de Campinas, basta entrar na internet, consultar o endereço, o horário, vale a pena, uma unidade maravilhosa. Eu acho que aproximadamente 4 ou 5 mil pessoas por dia, né? A frequência. 5 mil pessoas por semana. A frequência do SESC Campinas. Isso é uma boa amostra do que nós vamos ter aqui. Meu muito obrigado, fiquem com a gente e até a próxima.